compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando. You got an herd mail. Muito bem, vamos então agora à leitura de e-mails e comentários dos episódios de maio do Paranerd e do Água de Moringa. O primeiro e-mail que nós temos aqui, na verdade, são aquelas maravilhosas vídeo-respostas do nosso querido Elias Passo Tenório. Ele mandou uma a respeito do episódio do The Orville e mandou outra sobre o Dr. Mordrid. Então, se você quer saber o que o meu querido Elias pensa a respeito de Orville e do Dr. Mordrid, por favor, dê uma passada aqui no post deste Parolando e veja os vídeos de respostas do querido Elias. Outro que nos mandou e-mails também foi o meu querido Rafael Dourado, lá dos Sapo Brothers. Ele mandou o seguinte a respeito do episódio de Orville. Falou o seguinte: boníssimo dia, senhor Nerd Alexandre Mestre. Tá cada dia melhor, hein, Rafael? Obrigado, hein? Ouvi o episódio do Paranerd sobre o melhor Star Trek, que não é Star Trek, e que não é Star Trek mesmo, que é Jornada nas Estrelas. Tu para com essa porra desse anglicismo, tá, seu Rafael? Porra, tomar no cu, se ferrar. E devo confessar que, embora tenha assistido aos 3 primeiros episódios da série, concordo com essa afirmação. Até porque estava ao mesmo tempo assistindo Discovery, a primeira temporada, e senti esse abismo de diferença entre ambas. Sacanagem, né? Mas eu gosto das duas. Não que eu não tenha gostado de Discovery, ok, não gostei, abandonei no final da segunda temporada, mas ficou bem nítido que Orville estava muito mais com cara de que a gente tende a conhecer como Jornada nas Estrelas. Eu não vou ler Star Trek, porque está escrito Star Trek no e-mail dele, mas a partir de agora, toda vez que ele escreve Star Trek, eu lerei Jornada nas Estrelas, porque é o correto, tá? Principalmente para quem viu os episódios da série clássica ou da nova geração. MacFarlane, de fato, gosta de Jornada nas Estrelas, e isso fica nítido até pelo que parece ser uma inibição no estilo de humor dele, que costuma ser mais ácido e cítrico. E nessa série ele parece ter aliviado um pouco isso. No começo, não. No começo ele até fazia mais piada, né? Fato do Capitão ser corno, por exemplo, mas depois sim, depois ele deixou o seu lado jornadeiro rodar na brincadeira, né? Vamos lá. Ou talvez seja só pela adequação do formato. Episódios mais longos costumam minimizar as narrativas cômicas, que se beneficiam mais de menos tempo para desenvolver e tendem a não funcionar tão bem. O tempo estendido é fatal para uma piada. Ok. O episódio do Paranerd, inclusive, me deu vontade de voltar a assistir a série que eu não gostei. Aqui aproveito a gentileza desse espaço para compartilhar o meu desgosto. Lá vem ele, senta que lá vem a história. O primeiro é uma opinião com base mais objetiva sobre a condução narrativa dos roteiros e umas muletas que usam às vezes. Na cena que o capitão está se apresentando à equipe, ele chega diante do cara da raça que só tem machos e diz: "Você é da raça que só tem machos?" Ele faz isso com todos os tripulantes dessa cena. E embora exista uma função narrativa para os espectadores, essa é a forma mais preguiçosa, para não dizer porca, de fazer isso, ainda mais quando a ideia é explorar esses particulares. Imagina só você começar um trabalho novo, teu chefe botar para todo mundo enfileiradinho e se apresentar com um diálogo assim: "Ah, você é mormon? Não é aquela religião que pode ter várias mulheres? Como é que é viver com várias sogras, hein? Ah,
você é descendente de orientais, bom com matemática, né? Pena que o piruzinho é pequeno, a mulherada não reclama. Você é português, pode deixar, que pra você eu vou dar as instruções falando bem devagar pra você entender. Enfim, outro, acho que me fiz entender. Não precisava explicar isso da raça só de machos desse jeito. Vai ter um episódio só sobre isso, podia inclusive ser uma conversa entre outros personagens a respeito dele. O capitão com um amigo, por exemplo. Aí talvez seja o lado roteirista de animação que falou mais alto do que o roteirista de live action. Uma fala assim dita pelo Brian da família do Family Guy, né, da família da pesada, funcionaria. Num capitão da Enterprise, não. Principalmente que não é o capitão da Enterprise, é o capitão do Orville e ele é burro pra caralho. Mesmo numa sátira. E por acontecer logo no começo da série, já acende um alerta que vai ajudando a deixar a má vontade. O MacFarlane faz isso várias vezes de botar uma explicação desnecessária e fora de contexto na boca dos personagens que soa totalmente não natural. Até funciona no episódio do zoológico, porque faz parte do plano de resgate entender que a raça alienígena é inteligente e só respeita a raça de robô que está ali seria o caminho. E alguns trechos do tribunal, mas o ditatismo do roteiro não seria problema se pelo menos eles construíssem o diálogo sem ser tão leitura de nota de rodapé durante a conversa. Quanto às birras pessoais com o MacFarlane, eu gosto do tipo do humor que ele faz, principalmente na parte de debochar de costumes, etc. Mas é complicado depender tanto de referências externas. Família da Pesada tem episódios inteiros que dependem do contexto de fora do episódio que, se você não está familiarizado, não funciona nada. Em Orville, ele não apela tanto para isso, ao menos nos episódios que eu vi. E ele realmente está sob controle, talvez mirando mais no público que já não seja o dele. Adendo. Tem alguma coisa errada com a cara dele, que eu não sei explicar. Às vezes parece que ele tá usando uma máscara de si mesmo, mas a voz dele é excelente, tudo que ele consegue fazer com ela. Agora, a parte da série que a birra não é objetiva e estrutural sobre roteiro e narrativa, e sim algo que me incomoda a mim, particularmente. A mim, ele, o Rafael Dourado. Vocês estão entendendo, né? Então tá bom. Quando eu vi o primeiro anúncio da série, a sinopse era algo mais ou menos assim. Imagine que o capitão da Enterprise vai dividir a liderança da nave com a ex-esposa. Só daí a premissa já dá um universo de possibilidades para as famosas tensões, piadas de boomer sobre ex-marido, ex-mulher, relação desgastada, etc e tal. Pareceu uma premissa de roteiro de sitcom. Eu adorei a ideia. Até assistir os primeiros minutos do primeiro episódio, que mostram que a gente vai acreditar ser a motivação do divórcio. Tem uma regra em composição de personagem que, se você quer que o público mantenha simpatia por ele, ele não pode fazer nada imperdoável. E em narrativa ficcional, tem coisas que são muito mais imperdoáveis do que as outras. Deslealdade é uma delas. Num paralelo, é o que faz o público odiar a Skyler em Breaking Bad, a despeito de tudo que o Walter White faz na série. E mais não digo para não dar spoiler desnecessário, né? Fazer o quê? A partir do momento que a série começa mostrando o protagonista sendo corno, tá escrito assim no e-mail dele, tá? Na própria cama com o Smurf gigante, não tem a menor forma de restabelecer aquela relação depois disso. E que até aquele momento nada insinuava que tivesse com problemas. Ele tá chegando em casa feliz, empolgado até. Tem um filme do Steve Martin que começa exatamente assim, mas não é no futuro. Ele chega em casa, flagra a esposa com o outro, mas só cumprimenta os dois. A esposa fica brava com ele, esperando uma reação mais intempestiva. E a cena termina com ele gritando, porque ela mandou, e prendendo o casal acidentalmente no armário. A câmera daquelas embutidas na parede e no meio da ação ele aciona alguma coisa. Pelo que se vê no segundo episódio, a esposa repete a mesma lógica: não perdoo você ter me perdoado. Pior que foi isso mesmo. Não sei quanto o público conseguiu perdoar, ou se conseguiria se conectar minimamente com o personagem após o perdão. Mas de qualquer forma, não é o que acontece aqui ainda. É que você não viu a série toda.
Corta a cena, ele tá bêbado, a vida destruída por anos e surgiu a oportunidade para ele se retornar com a chance de capitanear lá a Enterprise. Dignidade restaurada? Veremos ele reconstruir a vida? Bom, a ex-esposa aparece e temos todos os motivos do mundo para ele rejeitar a presença dela na nave. Agora que a vida dele vai poder voltar aos eixos, ele tá de novo ali para lembrar a humilhação, para acabar com a autoestima no momento em que ele tanto precisa mostrar confiança da liderança? Ok, bom plot, mas já desfez a ideia inicial de um simples conflito entre ex-marido e ex-mulher. Mas piora, ele só tá lá porque ela ajudou. Ele é um fracasso ainda pior, agora porque é a mulher que botou chifre nele que conseguiu, por debaixo dos panos, que ele pudesse atingir o que ele queria sem ele saber. Ele agora ainda deve favor a ela. Isso depois fica mais claro e coloca-se bem o dedo na ferida num episódio mais no meio da série, tá, Dourado? Vai assistir que tu vai ver isso. Ouvindo o episódio do Paranerd, dá a entender que não foi culpa dele a traição, já que o tal alienígena tem a capacidade de dopar a pessoa. Né? O feromônio lá do Darulho, né? Fazer o quê? É o pansexual, né? Talvez a turma da problematização encare isso como algo bem mais grave, afinal passa a ser um abuso, etc. Nem entro nesse mérito, mas isso invalida tanto o sofrimento dele, que se foi algo que ela foi induzida a fazer sem estar em plena consciência quando a raiva dela em ele perdoar, se afinal de contas ela estava fora de si e ele foi compreensivo. Tá, faz sentido. Diversas séries, novelas e filmes dos anos 90 abordavam esse tipo de situação com os gêneros invertidos. Um homem mijar fora da bacia, o roteiro e enredo sem todo em uma tentativa dele se redimir ou tentar fazer a esposa não perceber, etc e tal. Todos esses conteúdos tendem a ser considerados machistas e são amplamente criticados no olhar de hoje. O contrário me parece que deveria também ter o mesmo tratamento. Aliás, foi exatamente esse o motivo de eu odiar Black Mirror, que só vi 3 episódios. O episódio o quê? O episódio de corno, que arranca o implante de gravação após descobrir que a esposa, a doutora Ua, a doutora Hu, Dr. Hu, tá bom. Não só traiu a filha do casal, não é dele. A solução proposta do episódio é jogar fora o sofá. Ali é ainda pior porque nem é uma piada. Tem a pretensão de fazer a provocação sociológica, enfim, botar a culpa na traição de quem é traído, e é o tipo de construção de raciocínio que me faz questionar a integridade moral de quem o faz. E em tempo, nas séries de humor, MacFarlane nunca teve coragem de ir além desse ponto com seus protagonistas, mesmo fazendo o Peter sair com estrelas de cinema e a Lois ficar um tempo casada com outro personagem. Ok, era o cachorro, mas deixa isso pra lá. Dito isso, talvez se um dia o Starplay estiver entre os meus streamings, eu retorne à série, inspirado pelo tão bem quanto vocês falaram dela. Mas vai ser difícil olhar para a ex-esposa do Capitão sem algum ressentimento, e olha que ela é bem agradável de se olhar. Beleza, Dourado, mais um recorde batido em quantidade de palavras no mesmo e-mail, meus parabéns. O senhor é um grandíssimo ouvinte maravilhoso, não era isso que eu queria falar, mas tudo bem, deixa eu lá. Seguindo, temos ainda um segundo e-mail do Rafael Dourado, dessa vez pelo Água de Moringa 14, as proezas de João Grilo. Fiquei surpreso em descobrir que João Grilo não é um personagem exclusivo do Suassuna, mas que faz parte da mitologia nordestina como um todo. O legal é que ele é do tipo Joãozinho das anedotas, um perna longa ou um pica-pau, que apesar da falta de força física, usa a inteligência e a malícia para superar as adversidades e passar a perna nos outros. Parabéns pelo cash. Obrigado, Dourado. Isso foi curtinho, tadinho. Pô, o Jota merecia mais texto, mas tá bom. Aí vem lá, doutor Dourado, de novo, dessa vez a respeito do episódio do Paranerd do Dr. Mordridge, né? Ele botou lá o e-mail com o título: O Estranho Dr. Mordridge e o Multiverso Louco do Baixo Orçamento. Então vamos lá. Olá, Alexandre o Grande, não o Colin Farrell, o outro, e nerd, e mestre nas artes de encontrar filmes ocultos. Puta que pariu, Dourado, mas vamos lá.
Fui atrás de ver ao menos trechos dessa obra-prima. Primeira impressão é que o ator que interpreta o personagem principal lembra vagamente o Bruce Campbell, amigo do Sam Raimi e ator do Lote Alucinante. Deve ser porque você tá lembrando ele dos filmes do Reanimator, que ele é o personagem principal, tá, Dourado? Só que numa versão mais magra, talvez após ser acometido de uma gripe forte e debilitante. Um adendo, eu curti muito a trilha sonora incidental. Pode até ser genérica, mas passa bem o ritmo da coisa, empolga mais que o resto, e eu adoraria ter os direitos de uso para colocar nas minhas animações. Eu acho que essas músicas são de direito público, Dourado, corre atrás. A roupinha do Mago Supremo é o suprassumo da fantasia improvisada de carnaval do interior. Adorei, inclusive usaria. Ó, viu? Achei uma versão do filme completa no YouTube, mas dublada em espanhol. Dá um charme especial pra película. Ele passou aqui o endereço do Dr. Mordride em espanhol. Eu vou botar nos links relacionados. Seja feliz. Ou se quiser, vai na fé. Sendo mais benevolente do que os produtores merecem, ao menos o filme tenta compor uma mitologia própria e se mantém fiel a ela, mesmo ela não fazendo o menor sentido. E a consultora da polícia é gata, hein? Ô, rapaz! É muito, né? Fica legal tentar reconhecer o que era do original da Marvel nessa versão multiversal do personagem. Funciona menos como filme, mais como passatempo. De fato, o filme é curto, mas parece que leva 10 vezes mais tempo para conseguir assistir até o fim. Porra! Adorei o episódio, acho que teria valido a pena um dos universos paralelos do multiverso do Marvel ter passado ali por perto. Não dá, eles não tinham direito. Nem que seja pra dizer oi pro Edgar Allan e põe aí o alpiste pro bicho. E pô, aí, nossa senhora, tá bom, Dourado, te mereço, puta que me pariu. Ai, ai, tá bom. Então, além desses maravilhosos e-mails do Rafael Dourado, tivemos também uma porção de comentários. O primeiro que nos fez um comentário foi o Marcelo Dantas, no Água de Moringa 14, das proezas do João Grilo. Ele diz o seguinte: opa, o Jota foi lá no grupo dos cordelistas chamar a gente pra comentar aqui. Acabei de ouvir a primeira parte, que sacanagem cortar o cordel no meio, justamente na melhor parte. Isso não se faz. Ainda bem que a gente tem a segunda parte no site, né? Tá, já tá lá, meu filho. Foi logo em seguida, 2 dias depois. Então, se fica chateado, não chateia, coitado do Jota, não. Aí Marcelo Dantas, no 15 da segunda parte, né, já falou o seguinte: tá decidido, já escolhi meu herói favorito. João Grilo é o catiço em forma de gente. Cada proeza é um poder diferente. Se ele fosse filho da minha velha, já teria sido rebocado na porrada desde pequeno, fi da pé. Tá bom, né? Outro que nos fez comentário, também no Água de Moringa 14, foi o seu Pedro Monteiro. Falou: muitas e boas brasileiranças aprumadas. Muito bonito o seu comentário, seu Pedro. Muito obrigado, tá? E outra que nos fez o comentário foi no Paranerd 184 do Orville. Foi a nossa querida Tia Edi, que ela inclusive agora bota no nick dela Tia Edi, viu? Antes era Edilene que aparecia, agora não, é Tia Edi, tá lá no comentário, Tia Edi, viu? Esse mês eu falei, adoro comentar os episódios assim que são lançados, mas os afazeres da gente velha só acumulam, enquanto eu continuo apenas uma, mas antes tarde do que mais tarde, né? Claro, Tia Edi, a senhora na hora que comenta está na hora certa, a senhora nunca chegou atrasada, Tia Edi. Tive que receber o recado desesperado e choroso do Jota para me lembrar de vir comentar, mas eu sou um ouvinte fiel, já havia ouvido os episódios do mês, mas eu fiz isso lá no meu canto bem quietinha. Mas aí quem resiste ao charme de meu novo neto Joãozinho falando: para a média, e aqui tande mate. Isso aí é a minha tentativa de imitar o Joãozinho, que é o filho do Jota, uma fofura de criança, tentando falar meu nome. Aqui tande mate. Eu amo esse menino. Não gosto nem um pouco do pai, mas o menino eu amo.
Sim, o Jota colocou o filho pra falar. E falando que Orvai, Orville, Orvilé. Sim, eu ouvi. Desculpa, tia, que eu não sei qual é a pronúncia dessa merda. Eu não conhecia e no momento da escrita desse comentário eu tô no episódio 3 da primeira temporada. Devo admitir que estava perdendo um universo de aventuras que com certeza me faria falta. Eu não vi a nova geração, mas acompanhei Jornada nas Estrelas junto com meu pai quando passava na TV. Essa série me traz sentimentos maravilhosos iguais aos que sentia com o velho. Tenho até os mesmos faniquitos quando no meio da trama o problema parece não ter solução. Me arrasto até a borda do sofá, mastigo minhas unhas e zai! Surge uma resolução baseada em uma discussão filosófica. Que belo presente você me trouxe aqui, Tandy. Ah, tia, obrigado, tia. Também é uma senhora. Obrigado e por gentileza mantenha o ótimo trabalho. Chá comigo, tia. É nóis, tia. É nóis na fita, tia. A nossa querida tia Edi, não contente com isso, ela resolveu também comentar o Água de Moringa 14. Falou: oi pessoal, tia Edi na área. Finalmente, o cordel que eu conheço muito. A gente conhece o personagem bastante, se eu não me engano. Ele esse cordel no segundo ano do ginásio. Sim, eu sou velha. Não, tia Edi, eu sou um amor, sou um chuchu. Tá? E depois disso, as histórias do mítico João Grilo se espalharam de boca em boca. O clássico herói infalível era justamente o tipo de caos que podia ser adaptado em qualquer um, em volta de uma fogueira ou em um balcão de bar entre uma dose e outra. E me responda, por que dividiu o cordão em dois? Não é minha culpa, isso foi culpa do Jota. Tá? Joga a culpa no Jota. A culpa é minha e eu jogo em quem eu quiser, eu tô jogando no Jota. Tá, tia Edi? Jota que é o culpado. Pra me matar do coração, viu, Jota? Coisa feia. Tadinha da tia Edi. Pomba. Tenha pena da tia, por favor, também acho. De qualquer forma, está ficando cada dia mais legal essa moringa. Percebi que o YouTube já conseguiu o endereço certinho. Fui uma das primeiras inscritas do youtube.com/Água de Moringa. Vá até lá e seja feliz. Se inscreva lá no canal do Água de Moringa. Yeah! Parabéns, pessoal. Cada dia ainda sou mais fanzoca de você. Ô, tia Edi. Ô, meu pai. Ô, coisa mais fofa do tio. Ô, meu Deus do céu. Aí tia Edi chegou no 15, né? Do Água de Moringa 15, que falou: olha aí o episódio que resolve a trama. Tinha que ter parado justamente na ameaça de morte do grilo. Fiquei 10 dias roendo os dedos. 10 dias não, tia. Foi 10 dias, que foi no 5, outro foi no 15. Tá certo. Então tá. Mesmo já conhecendo a história, quando corta no meio, parece que arrancou um pedaço do meu coração. Pelo menos agora tá completo. O programa foi uma delícia de ouvir. Esses clássicos muito belos e a ambientação do caos atemporal e não respeita a geografia. O cara tá lá no sertão, depois vai pro Egito, depois na Inglaterra ou na minha casa. Pior que né? E a história é para ser contada, né? Muito bem. E não respeita a geografia. O importante é que a história tem que ser contada, exatamente. Se você for procurar as histórias do João Grilo, vai entender que aquele personagem do Alto da Compadecida deve ser um cosplayer, pois suas peripécias não chegam aos pés do original. Tô parecendo o Matheus Vale fazendo essas comparações. Que lindo o trabalho da família Paranerd. Saibam que são o meu top 1 em podcast, viu? Ô, tia Edi, faz isso com eu não, tia Edi, que eu fico morrendo de vergonha. Ô, tia Edi. Aí, tia Edi, não satisfeita, ainda foi no Paranerd do Dr. Mordrid, né? E falou o seguinte: meninos do céu, vocês destruíram o filme. Será que é tão ruim mesmo? Tia, aqui, ó. Aqui, rapidinho, ó. Cai uma moeda aqui, ó. É ruim pra caralho. É muito. Mas é ruim de dói. É ruim de doer as tripas, tia. Tô falando sério. Serinho, tá? Vamos lá. Liguei pro Jota e perguntei se ele tinha o filme pra eu ver. Ele riu demais e acabou me dizendo que não valeria a pena e me mandou ver o Doutor Estranho 2, que aliás é uma esquizofrenia de luzes, cores e ação. Mesmo assim, eu sou suspeita em falar que vocês arrebentaram neste episódio. Se o filme for tão ruim assim, vocês fizeram parecer um bom filme. Agora fiquei curiosa. Tidi, se a senhora quiser, eu arrumo o Dr. Mordrid pra senhora ver. Eu só não recomendo. Tá? Mas tá bom, se quiser, eu mando o J tomar vergonha na cara e mandar pra senhora, tá bom?
E o último que nos fez um comentário também no Paranerd do Dr. Mordrid foi o meu querido Fábio Assis, que falou: saudações esquisitas, Nerdmaster, J e Joaninha Trekker, o trio mais divertido do Paranerdia. Vocês devem ser masoquistas para ver um filme desses, né? Cara, que comédia é esse filme? Eu morri de rir com os comentários de vocês, mas cabe dizer que o Albert Band tem uma carreira extensa em produção de filmes trash. Quero sugerir um paralelo sobre Hércules e a Princesa de Troia. Nossa Senhora! Eu lembro dessa merda. Nossa Senhora, Fábio. Porra! Também é do Albert Band. Aí sim, vocês vão ver o que é o filme. Não, eu já vi. Já vi. Ai, mamãe, sou um ouvinte gosto mais do Paranerdia e amo cada episódio. Porra, obrigado, Fábio, mas porra, Hércules e a Princesa de Troia, sério? Que merda, hein? Porra, pior que vai acabar sendo que eu vou botar esse episódio pra rodar, mas também, vamos lá. E é isso, ficamos com essa por aqui então, queridos ouvintes, e fiquem com Deus e até mês que vem com o Parolando dos episódios de junho. Tchau, abraço, beijunda.